Oi, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre alergia alimentar. É um assunto que, para quem tem crianças ou bebês em casa com alergia alimentar, preocupa, é um cuidado que tem que se ter na hora da alimentação. Estima-se que de 6 a 8% das crianças, e no Brasil em torno de 6% das crianças têm alergia alimentar. Hoje, a nossa convidada vai nos ajudar a tirar algumas dúvidas sobre esse assunto. Vamos só aguardar ela conectar e a gente já dá início. Se tiverem alguma dúvida, também podem nos mandar por aqui pela mensagem, que a gente vai tentar sanar e vai tentar auxiliar. Também podem seguir a doutora no Insta, tem bastante conteúdo legal sobre esse assunto. E a gente só vai aguardar entrar. Oi, Oi, tudo boa bem? noite, doutora Renata, tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu arrumar aqui o vídeo, tá bom. Falei um pouquinho, até comentei um pouquinho da quantidade que nós temos aqui no Brasil de crianças com alergia alimentar. Eu acho que Hum, primeiro eu vou te apresentar para Tá a gente jóia. poder dar início. Uhum. Pode ser? Bom, Pode. doutora Renata Leal, gastropediatra aqui de Florianópolis, e veio hoje falar um pouquinho sobre alergia alimentar. Doutora, eu comentei que em torno de 6% das crianças aqui no Brasil, elas sofrem, né, têm alergia alimentar. É real esse número? Sim, é real. No Brasil, na realidade, 6% no mundo. No Brasil, tem estudos brasileiros falando em cerca de 5% da população Tá. pediátrica, né? Tá, é importante até vou reforçar isso. A gente vai falar hoje de bebês e crianças, que Uhum. é o foco da especialidade da doutora Renata. E, doutora, o que é alergia alimentar? Alergia alimentar é uma reação adversa do nosso sistema de defesa após a gente entrar em contato ou ingerindo ou em contato com a pele com esse alimento. E essa reação adversa é do sistema de defesa, é do sistema imunológico. Porque existem outras reações adversas alimentares, né? Por exemplo, a intolerância à lactose é uma reação adversa não imunológica, porque ela é uma falta de digestão do carboidrato, né, da lactose, que a pessoa não produz a enzima que digere o carboidrato do leite, que é a lactose. Então é diferente. Não existe alergia à lactose, né? Existe intolerância à lactose e existe alergia à proteína do leite de vaca. Então são coisas diferentes. Geralmente no consultório as mães chegam, eu tô com alergia à lactose. Não, não existe alergia à lactose. O que existe ou é intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite de vaca ou alergia alimentar, né? Então, Tá. Não, por favor. não, na realidade, a alergia alimentar, ela é um componente imunológico do nosso sistema de defesa. Existem alguns fatores de risco para desencadear a alergia, né? Por exemplo, a predisposição genética. Geralmente, quando um dos pais eles já apresentam algum fator de alergia, ou dermatite atópica, ou asma, ou até uma própria alergia alimentar, aumenta a chance da criança ser alérgica em 40%. Quando os dois Nossa. pais eles têm um componente alérgico, né, essa chance aumenta para 80%. Além disso, né, outros fatores podem intervir para que a criança desencadeie a alergia, né? Por exemplo, o tipo de parto, né? O parto cesáreo, ele já tem, ele é também um fator de risco maior. Quando essa mãe, durante a gestação, ela faz uso de antibiótico, né? Ou por uma infecção urinária durante a gravidez, ou por uma pneumonia, isso também é um fator de risco para a criança desencadear uma alergia futuramente. Além de. Engraçado isso, né, doutora? Porque normalmente as coisas às vezes parecem não se ligar, né? Um parto se ligar com a alergia alimentar do bebê e da criança. A É, questão, então, isso é uma coisa engraçada, né?
Na realidade, é muito a história clínica, né? Na hora da consulta, a gente faz todo um histórico, tanto gestacional quanto familiar, para ver quais são os fatores, né, que, que podem aumentar essa criança, os fatores de risco que aumentam a chance de ela realmente estar manifestando uma reação alérgica, né? Tanto clinicamente, como até alguns casos laboratorialmente mais para frente, né? Os bebês claramente tem pouca avaliação laboratorial, é mais clínica mesmo, né? Tá. E quais são os tipos, doutora, de alergias que existem? Então, basicamente, existem três tipos de alergia: a alergia IgE mediada, a mista e a celular mediada. A alergia IgE mediada é aquela que a gente encosta ou até come e em até 2 horas manifesta reação alérgica, né? Essa manifestação alérgica pode ser cutânea, na pele, né? Tanto como urticária ou um angioedema. No trato gastrointestinal, quando começa a coçar a língua, coçar a garganta, começa com vômitos, dor abdominal, diarreia, né? E manifestações pulmonares também, né? Com rinite e broncoespasmo, né? E essa é a reação IgE mediada, né? Que ela se manifesta em até 2 horas depois da exposição ao alérgeno. E existe a alergia mista, que é a mistura da IgE mediada com a celular mediada. A celular mediada seria uma alergia mais tardia. Então, a mista, ela tem os dois mecanismos, né, imunológicos envolvidos. Então, eu vou falar um pouquinho da celular mediada. A celular mediada é a que eu mais vejo no consultório, né, que é aquela criança que tem muita cólica, e tem sangramento nas fezes, vômitos, né? É uma alergia que ela pode se manifestar de horas até dias depois de exposição ao alérgeno. Então, na realidade, às vezes fica um pouco impalpável, porque a mãe, né, a família às vezes não consegue correlacionar. É, E a mista é a mistura dos dois. E a manifestação clínica, as mais comuns são a asma, né, e a dermatite atópica. E na minha área é a esofagite eosinofílica, né, que acomete o esôfago. Ela é bem semelhante ao refluxo, mas é um pouquinho diferente. A apresentação na endoscopia e no anátomo patológico é um pouquinho diferente. Então, basicamente, Doutora, como é que tu consegue identificar isso num bebezinho? a alergia alimentar. É, Então, o bebê ele também manifesta basicamente os três tipos de alergia, né? Tem criança que às vezes ou a mãe come alguma coisa e daqui a pouco aparece com uma lesão na pele, ou ela come e vomita, ou é aquela criança que tem muita cólica, né? A cólica a gente considera normal em 20% dos pacientes, mas é uma cólica que ela tem horário para acontecer, ela dura menos de 3 horas por dia, mas aquela criança que ela chora o dia inteiro, fica super irritada, não para de chorar, ou tá dormindo ou tá acordada chorando. Ela tem alguma coisa, ela tem alguma coisa de errado. As crianças também que têm sangramento intestinal, que têm diarreia, baixo ganho de peso, as crianças que têm dermatite atópica, o bebezinho, ele manifesta muito a dermatite atópica. Então, também, ele pode estar correlacionado com a alergia alimentar. 30% dos pacientes que têm dermatite atópica, eles têm correlação com alergia alimentar. Não é a maioria, mas eles têm. E então o bebê, a gente consegue N fatores. E também tem muita confusão com a doença do refluxo, né? Porque os bebês, eles regurgitam, né? Eles vomitam por causa da fisiologia, do tamanho, né? A criança é pequena, a distância do esôfago até a boca é pequena, né? Tem tônus muscular, então eles são molinhos, eles não ficam em pé, eles ficam o tempo todo deitado. Isso predispõe que o conteúdo gástrico volte e ele vai sair pela boca. Agora, quando esse sair, né, ele prejudica, né, a qualidade de vida e o crescimento e o desenvolvimento do bebê e da família, pode realmente já estar começando a manifestar uma doença. E pode ser tanto a doença do refluxo como a alergia à proteína do leite, né?
que é o leite de vaca é o principal alérgeno alimentar no Brasil. E no mundo Tá. tem, né? Doutora, a questão da alimentação que a senhora comentou agora, a má alimentação da mãe, ela é uma das causas da alergia no bebê ou na criança? Na realidade, não tem estudos comprovando isso. Ah, a mãe que está grávida vai fazer dieta sem leite e, né, a criança vai nascer sem alergia. Não, isso não é indicado, não tem comprovação. Na realidade, o que principalmente a Organização Mundial de Alergia, ela fala que tem um fator protetor, mas assim, são poucos estudos e eles não têm uma força científica, eles não têm uma qualidade tão boa em relação aos probióticos. As mães que tomam probióticos durante a gestação, elas teriam um fator de proteção contra dermatite atópica e eczema, mas não necessariamente alergia alimentar. Então, são coisas que provavelmente vão ser aventadas e vão ser estudadas a longo prazo e talvez essa orientação mude, né? Porque a medicina é cheia de verdades transitórias. Toda hora a gente está aprendendo coisas novas e mudando condutas e orientação em relação às doenças. Toda hora está mudando. Mas a mãe fazer dieta para evitar alergia no bebê ainda não existe Ai, comprovação essa científica. atualização ainda não Não, houve. não. Doutora, tem alguns alimentos que são mais alérgicos, eu diria assim, ou que podem, por exemplo, um camarão é um alimento que realmente dá mais alergia ou as pessoas têm mais alergia ao alimento? Então, o camarão, né, os frutos do mar, eles têm uma incidência maior no adulto, né? Na criança, bebê, os principais alérgenos, né, são o leite de vaca, o ovo, o trigo, a soja. Daí entraria os peixes, né, de água salgada e os crustáceos e o amendoim. Esses eles representam 80% das alergias em crianças. Em adultos, a prevalência maior das oleaginosas, né, amendoim e castanhas, e peixes de água marinha, e as oleaginosas, né, o amendoim e as castanhas. Mas na criança, o principal alérgeno é o leite de vaca, o ovo e a... Até porque grande parte da alimentação da criança é o leite, né, doutora? Deixa eu te fazer uma pergunta, por exemplo, eu tenho uma criança, 2 anos, e ela, não sei se ela é alérgica, por exemplo, ao fruto do mar, por exemplo, frutos do mar. E Uhum, ela comeu camarão e é alérgica. O uhum. que que a mãe, o que que a mãezinha precisa fazer com um pequeno paciente quando ele, na hora, ele tem os sintomas de alergia? O que que ela tem que fazer? Corre no hospital? Liga para o pediatra? O que que ela faz? Depende dos sintomas que a criança está apresentando, né? Porque se ela tiver só uma manifestação cutânea, sem comprometimento pulmonar, né, ou até, né, gastrointestinal, é muito baixo o risco de ela ter um choque anafilático. Então, assim, se ela está estável, né, clinicamente, às vezes dá para usar um antialérgico em casa, conversar com o pediatra, ver como é que ela tá. Claro que é difícil pelo telefone, mas assim, num choque anafilático, que seria a manifestação mais grave, né, da alergia, geralmente ele compromete vários sistemas, né? Então, é o trato digestório, o sistema pulmonar, a pele e até cardiovascular. Então, a criança, ela fica, às vezes, com edema de mucosa, né? De lábios, começa com falta de ar, com tontura, porque acontece hipotensão, ela fica pálida, pode vir vômitos, diarreia. Então, nessa situação em que acomete vários sistemas, realmente é importante ir para o hospital, né? E aquela mãe, sabidamente que a criança já existe um fator alérgico, pelo menos para os meus pacientes, eu sempre deixo uma receitinha de antialérgico. Olha, mãe sempre tem que ter na mão. Começou a manifestar alguma reação alérgica na pele, já medica, não fica esperando para não comer mosca. Não, e porque por isso que eu te questiono, porque como a questão da alimentação no pequeno tudo é novidade, vai experimentar, né? Vai introduzir na dieta dele um outro novo alimento.
A gente Uhum. não sabe se a criança é ou não, né? É, Então, por isso esse questionamento. geralmente as crianças, para manifestarem alergia, elas têm que ter, a grande maioria, uma primeira exposição, exceto as reações cruzadas, que existem reações cruzadas com alimentos, por exemplo, o látex, né? Ele tem uma reação cruzada com banana, abacate, maracujá. Então, às vezes, a criança come pela primeira vez, mas ela já foi exposta a um desses outros alérgenos e ela pode realmente manifestar sem nunca ter comido, né? Existem Tá. é um baixo índice, né, de desencadeamento de alergia através do sistema respiratório, né? Às vezes é o cheiro, né, os aeroalérgenos, né? Eles entrando via pulmonar, é baixíssimo o desencadeamento. A grande maioria é via oral ou por contato com a pele. E os pacientes que têm dermatite atópica, né, por eles terem uma barreira cutânea mais comprometida, eles tendem. É uma porta de entrada, né, para desencadear a alergia. Então, tem que cuidar também nesse sentido. Tá. Doutora, dura para sempre a alergia? Não. As crianças abaixo de 2 anos, geralmente elas curam e só persiste na vida adulta menos de 10% dos casos, né? Geralmente, com 1 ano, elas curam, né? Existe alguns pacientes que ainda ficam até 3, 4 anos, mas a tendência é a cura, é o desencadeamento da tolerância imunológica que a gente chama, né? A tolerância oral, que é quando o sistema de defesa, né, o sistema imunológico, ele consegue reconhecer aquele alimento como não sendo um bichinho estranho no nosso organismo, né? E a criança vai poder comer normalmente, como todo mundo. Tá. Eu tenho que te questionar sobre a cura, se existia cura. Então, os pequenos que até 2 anos, então, normalmente existe, sim, é uma porcentagem que tu falaste agora que é bem expressiva. Uhum. Depois disso, então, a tendência é que não tenha cura. Ele vai ser alérgico o resto da vida ou não? Na realidade, assim, até 85% eles curam com 3 a 4 anos de vida, né? E daí esse de 15 a 10%, às vezes eles podem persistir um pouquinho mais. Mas é uma porcentagem baixa, né? Em relação ao que era. Do que era. Doutora, o que que tu linka esse aumento ou essa quantidade grande de crianças, bebês e crianças alérgicas hoje em dia? Porque É, antigamente era assim ou não? A coisa tem aumentado no decorrer dos anos? tem aumentado. Realmente, os estudos, eles têm comprovado esse aumento da incidência, né, da alergia alimentar, justamente por causa da modernização, né? Então, da poluição, do estilo de vida, o estresse, da alimentação, dos alimentos ultraprocessados, de pacotinho, né? Por causa do uso excessivo de antibióticos, tanto da mãe quanto da criança, né? Por causa do aumento do número de parto cesáreo, né? Por causa da questão da microbiota, né, intestinal, através do parto normal. Crianças também abaixo de 2 anos usam, fazem uso de antibiótico. O uso de antibiótico em crianças abaixo de 1 ano também é um fator de risco para aumentar a alergia. Então, essas modernidades, elas têm realmente aumentado tanto as doenças alérgicas como as doenças inflamatórias, né? A doença inflamatória intestinal também tem aumentado a incidência. Em Tá. função- É um questionamento aqui, acredito que seja para adulto, mas quando vê para criança também. Quando o meu sangue circula, quando eu estou fazendo exercícios, acredito que seja adulto. O Anderson colocou aqui, sinto coceira. É uma reação alérgica a alguma coisa? Pode acontecer em criança também? Olha, em criança, como não é minha área específica, né? Porque eu sou gastropediatra, eu não sou alergista, né? Que o alergista ele vê mais esse tipo de alergia. Mas Tá. existe alergia induzida por atividade física. O principal alimento é o trigo, tá? E é muito difícil também essa correlação, mas existe. E o ideal é falar então com um alergista Um ou alergista. imunologista, né? Mas Tá. sim.
Bom, doutora Renata, eu acho que a gente ficou entendendo um pouquinho mais dessa questão de alergia e a preocupação que a gente tem com os pequenos em ter medo deles terem uma alergia ou comerem alguma coisa. Então, Hum, esse cuidado e esse acompanhamento com o pediatra é super importante. E quando a necessidade ou tiver algum problema gastrointestinal, o gastropediatra consegue ser o hum. especialista ideal para resolver qualquer problema associados a esse tipo de patologias, né? Alergia, né, principalmente abaixo de 1 ano, ela também pode dar muita má absorção intestinal. Então, as crianças Hum. peso adequado, né? Tem um déficit de ganho de peso. E isso pode comprometer o desenvolvimento cognitivo, né, neurológico lá na frente. Por isso que é super importante o acompanhamento, principalmente abaixo dos 2 anos, para que ela não tenha nenhuma sequela a longo prazo. Tá. Importante dica, então, para as mães que pensam em engravidar e para aquelas que tiveram um bebê há pouco tempo, então, o acompanhamento com o pediatra é necessário, é imprescindível, então, para que ele consiga crescer Hum, sem ade- problema nenhum, e, adequadamente. e, bem, Faltou a palavra. não, Doutora Renata, muito obrigada por joia. sanar um pouco dessas dúvidas. Acredito que quem tem um pequeno em casa ou quem tem alergia a algum alimento ou teve algum processo de alergia vai interessar e vai escutar bastante essa live. Muito Joia. obrigada por esses minutos, então. Joia, muito obrigada pelo convite, estou sempre à disposição. Vamos combinar as próximas. Vamos. Muito obrigada. E daqui um pouquinho já está no podcast também, Tá, joia. tá? Tá Um certo. super beijo. Beijo, boa Tchau, noite. tchau. Boa Tchau. noite.